Bom dia. Houve uma senhora que fez uma intervenção cirúrgica na MAC, Maternidade de Alfredo da Costa, há 22 anos. Por azar daquelas coisas que às vezes acontecem nos hospitais, a senhora ficou incontinente para a vida, nas suas duas funções. E meteu o caso em tribunal. O tribunal acabou por fixar uma indemnização de mais de 100 mil euros e quando os responsáveis da MAC recorreram ao Tribunal Superior, que neste caso era o Supremo Tribunal Administrativo, porque era um hospital público, era e é, o Supremo Tribunal Administrativo decidiu reduzir a indemnização em 60 mil euros. E a justificação foi que, depois dos 50 anos, a sexualidade não é assim tão importante. O caso só chegou ao nosso conhecimento, não é? Porque, entretanto, o advogado recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que deu razão à senhora e até condenou o Estado português. Eu não vou pegar nos 22 anos que tudo isto resolveu, que demorou a resolver. A senhora tinha 50 anos, agora tem 72 anos. A única coisa que eu gostava de dizer é que lamento profundamente pelas mulheres dos juízes do Supremo Tribunal Administrativo, não é? Porque ficamos a saber que, afinal, elas não têm função sexual, ou têm pouca, a partir dos 50 anos. Eu acho inacreditável, mas absolutamente inacreditável, como é que juízes dizem estas coisas. Nós já não vivemos no tempo das trevas, nós não vivemos no princípio do século XX, nós estávamos no final do século XX e estamos já no século XXI. Como é que estas coisas podem aparecer em sentenças? Já nem vou recorrer 30 anos para descobrir uma opinião de um juiz no Supremo Tribunal Superior num caso de violação, em que falava que a senhora estava na cotada do macho latino. Está a ver? Bom, eu já não quero chegar aí, mas isto é inacreditável. Obviamente estava aqui a brincar quando falava das mulheres dos senhores juízes, não é? Espero que tenham uma boa vida sexual para o resto da sua vida, mas isto é inacreditável, é absolutamente inadmissível. Bom, vamos lá à agenda de hoje. Eu vou-lhe passar aqui um videozinho, você vai ouvir, que é para perceber como estas coisas acontecem. Este material. Os lança-granadas de foguete provavelmente não estavam em condições de serem utilizados com eficácia. Mas tenho que reconhecer que depois disso, todas as intervenções públicas que eu vi, enfim, de vários matizes, fizeram o serviço de tornar obsoleto todo o material. O que não é verdade. Só este artigo é que não estaria em condições de ser utilizado com eficácia. O general. Bom, há 15 dias, este senhor tinha dito que todo o material estava obsoleto. Agora conhecemos outras matizes. Estou-me a lembrar do Hermano José, não é? E do Diaco Remédios. Espera aí. Há 15 dias estava tudo obsoleto, agora provavelmente só os lanças-granadas. Está a ver porque é que eu lhe perguntei ontem se você confia no estado em que vive? Isto é absolutamente inadmissível. Porque o que nós estamos aqui a ver é as figuras mais importantes do Estado, não é? Dizem uma coisa, depois dizem outra. E quem diz isto de Tancos, não é? Eu quero lhe recordar, ainda não houve consequências. As tais pessoas do Instituto Militar que tinham sido suspensas já voltaram às suas funções, o Ministro continua no seu lugar, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas continua no seu lugar, ainda não há responsabilidades, percebe? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que todos os dias muda-lhe uma história. Afinal é um roubo, depois já não é um roubo, depois, olha, afinal esconderam qualquer coisa lá porque estavam com medo de fazer do inventário, não sei o quê, depois está tudo obsoleto, vale 34 mil euros, bom, afinal já não é tudo, está obsoleto, já é outras matizes, está a perceber? Não é aceitável, não é tolerável, porque isto não é um Estado a sério. Bom, e tanto não é um Estado a sério que vamos para o segundo ponto, que é assim, até ontem não havia lista oficial dos 64 mortos de Pedrógão Grande, porque aquilo estava em segredo de justiça. Bom, já falámos sobre isto ontem, do absurdo que é esta justificação, mas enfim.
Agora, ontem ficámos a saber que a Procuradoria-Geral da República divulgou a famosa lista, não é? A famosa entre aspas, não é? Desculpa a expressão. Só uma perguntinha, então, justamente ontem terminou o prazo para o Segredo de Justiça? Justamente ontem deixou de ser importante para o Segredo de Justiça os nomes daquelas pessoas? Isto é o país à deriva do populismo, não é? Se era importante, não se divulgava. Se não era importante, devia ter sido divulgado mais cedo. E estamos a falar da Procuradoria. Não estamos a falar de políticos. Está a ver porque é que eu lhe dizia ontem? Você confia no Estado que tem? É por causa disto. Já agora um esclarecimento. Atenção, que eu não estou a dizer agora que a polémica tem que continuar. Ou seja, a questão do número de mortos. Eu não estou preocupado em fazer fim-capés como cidadão. Estou preocupado é quando o Estado me dá uma informação que dê uma informação credível. Porque, repare, a Procuradoria está a trabalhar com os números que lhe deram. E, portanto, é natural que se no futuro descobrirem outros mortos, aquilo venha a ser atualizado. Mas não é isto que está em causa. Embora não vale a pena desvalorizar, como fizeram muitas pessoas ontem. Qual é a diferença entre 64, 65 ou 75? É muita. Olha, se for da sua família, quem diz essas coisas, se for da sua família, você já não diz isso. Não é? Bom, e por falar em incêndios, já percebeu, não é? O regabof que vai por aí. Mação, olha, ontem às portas de Setúbal e não sei quantos. Eu estava a olhar para aquilo tudo e algumas imagens e pensar assim, como é que o fogo não há de chegar ali? Como é que o fogo não há de varrer completamente aquelas áreas? Está a ver? Reforma florestal. Ainda ontem, a indústria do papel, eu sei que me vão insultar por estar a falar da indústria do papel, não é? Dizia que a reforma que foi feita, eu até vou passar porque isto foi no meu jornal, indústria papeleira diz que a reforma florestal é o maior atentado à floresta. Eu já sei que me vão insultar por estar aqui a citar isto, mas olha, infelizmente, estes senhores têm razão. É verdade que são indústria. É verdade que eles têm interesses no papel. Mas, repare, também é verdade que são eles que não têm muitos incêndios. Têm uma taxa de 0,1% de incêndios, não é? Isso quer dizer alguma coisa. E quando estas pessoas falam, não é? Normalmente falam de forma desapaixonada sobre isto, e já agora, mesmo gente ligada aos incêndios pode falar de forma desapaixonada sobre isto e dizer-lhe exatamente isto que foi dito aqui, bom, é que convém a gente ouvir. Porque senão no próximo ano, no ano a seguir e por aí adiante, vamos estar a ver aquilo que estamos a ver nas câmaras de televisão. Já agora, não fica nada bem a AGNR no terreno andar a limitar a forma como os jornalistas captam imagens. Eu sei que às vezes, desculpa, é a segurança, mas há cenas que se passam com os fogos demasiado longe, portanto não é apenas um problema de segurança. Não é limitando o acesso dos jornalistas à informação que o país vai esquecer este assunto. O último ponto de hoje, contas orçamentais. O primeiro semestre, as contas mostram que o déficit está acima do que estava no ano passado. O Ministério das Finanças dá uma justificação, olha, foi a antecipação dos reembolsos do IRS, até do IVA. Tem razão, explica uma boa parte disto. Mas apesar de tudo, há ali alguma coisa que mostra que a receita do IRS não está a correr bem. A sorte do Governo é que o IVA está a correr bem, o IRC está a correr bem. Porquê? Porque a economia está a crescer mais. As receitas para a Segurança Social estão a correr bem. Porquê? Porque a economia está a crescer mais. Isto é verdade. Agora, eu só lhe faço uma pergunta. Imagine que há um soluço na economia. Bom, eu sei que você vai dizer, não, olha, o Ministro da Economia ainda ontem dizia assim, no segundo trimestre a economia deve ter crescido acima de 2,8%. Eu acho lamentável que o Governante venha dizer deve ter, não sei o quê. Ele já teve acesso aos números. O Ministro da Economia já teve acesso. Eles fazem sempre esta figura, à esquerda e à direita, não é por ser o PS agora. A direita faz a mesma figura. Quando o PS lá estava também fazia a mesma figura. Que é, pegam nos números do INE, que têm acesso antecipadamente, e depois vêm dizer, deve ter crescido, aponta para... Não aponta nada, quer dizer, a economia cresceu no segundo trimestre acima de 2,8%. Ponto final. Agora, a pergunta que nós temos que fazer não é esta, é... Qual é a razão desse crescimento? Nós não sabemos, ainda não foram divulgados os números que está a ver, depois ficamos assim, não é? Andamos a especular. Bom, mas eu vou-lhe dizer, tem a ver com duas coisas, com o investimento e com as exportações. Aposto eu aqui consigo, e pediria desculpa se estiver enganado. Agora, a questão é esta. Imagine só que nós não tínhamos neste momento um crescimento muito acentuado dos países lá fora. E isto estava a acontecer? Não.
E este é o ponto que nós temos que reter. O Governo fez uma coisa muito boa, que foi, alterou a sua decisão em matéria orçamental no ano passado e, portanto, conseguiu controlar o déficit. Isso deu confiança à economia e é muito importante e é bom que o Governo perceba isto. Está a ver como é que, às vezes, as questões de confiança dos investidores e dos agentes económicos produzem um milagre na economia? É com estas coisas. O Governo teve esse mérito, mas, atenção, não está a fazer reformas estruturais. E se não as fizer, daqui a 1 ano ou 2, quando as coisas começarem a correr mal lá fora, nós vamos atrás e o pessoal vai estar aqui a dizer: ó tio, afinal não mudamos nada. Pois não mudamos nada. Olha, ficamos por aqui, voltamos a falar amanhã às 8 da manhã. Não se esqueça, esta semana vamos ter também Think Tank e vai ser que está em crescendo, e tenho que agradecer assim que está desse lado, por volta das 19h15 amanhã. Mas eu amanhã depois explicar-lhe qual é a agenda do Think Tank. Quanto a si, não se esqueça de partilhar o vídeo e ir ali pôr um gosto ou então seguir estas matérias no canal A Cor do Dinheiro. Obrigado.